Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Arra. Vamos dar continuidade ao capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Espíritos, falando sobre as diferentes ordens de espíritos da pergunta 96 a 99. Na pergunta 96, são iguais os espíritos? Ou há entre eles qualquer hierarquia? E os espíritos respondem, são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. No Livro dos Médiuns, na primeira parte, capítulo 1, item 2, os espíritos nos dizem: as almas não atingem o grau supremo senão pelos esforços que façam por se melhorarem e depois de uma série de provas adequadas à sua purificação. Os anjos são almas que galgaram o último grau da escala, grau que todos podem atingir tendo boa vontade. Os anjos são os mensageiros de Deus, encarregados de velar pela execução de seus desígnios em todo o universo. E os demônios são simplesmente as almas dos maus ainda não purificadas, mas que podem, como as outras, ascender ao mais alto cume da perfeição, e isto parecerá mais conforme a justiça e a bondade de Deus, do que a doutrina que os dá como criados para o mal e ao mal destinados eternamente, que era a doutrina que existia até então na época de Kardec, que existiam espíritos bons e existiam espíritos maus e que seriam bons e maus e foram criados bons e maus. E Kardec, ele vem nos ensinar que é diferente. Na pergunta 97, as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? E os espíritos nos dizem, são ilimitadas em número, porque entre elas não há linha de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, podem elas reduzir-se a três principais, as ordens dos espíritos então. Na primeira ordem, colocar-se-ão os espíritos que atingiram a perfeição. Os espíritos puros formam a segunda ordem, os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é sua preocupação. Pertencem à terceira ordem os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis o que os caracterizam. Na Revista Espírita, de fevereiro de 1858, os espíritos nos dizem que um ponto capital da doutrina espírita é o das diferenças existentes entre os espíritos, quer do ponto de vista intelectual, quer do moral. Essencial saber que eles não pertencem eternamente à mesma ordem e que, em consequência, essas ordens não constituem espécies distintas, são apenas diferentes graus do desenvolvimento. A doutrina espírita nos traz, então, esse conhecimento de que aquele espírito mau, ele vai se desenvolver, ele é mau porque desconhece o bem. Mau é o termo que os espíritos usaram na época, mas ele desconhece o bem e ele tem a oportunidade de evoluir como todos os espíritos. Então, todos os espíritos são criados da mesma forma e aprendem, evoluem, crescem e têm as mesmas oportunidades de crescer. Seguem os espíritos a marcha progressiva da natureza. Os das ordens inferiores são ainda imperfeitos. Depois de depurados, atingem as ordens superiores, avançam na hierarquia à medida que adquirem qualidades, experiência e conhecimentos que lhes faltam. A criança de peito, eles fazem uma comparação, não se assemelha ao que será na idade madura, contudo, é sempre o mesmo ser.
Então, o espírito, ainda muito imperfeito, é considerado como uma criança pelo mundo espiritual superior. Na pergunta 98, os espíritos da segunda ordem, que desejam apenas o bem, têm o poder de praticá-lo? Cada um deles, dizem os espíritos, dispõe desse poder de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Ainda têm que passar por testes. Por que os testes? Para experimentá-los, para deixar gravado no seu ser as experiências pelas quais passou, o aprendizado. É assim que a gente aprende, sendo testado. Na Revista Espírita de fevereiro de 1858, eles nos dizem que os da segunda ordem, os espíritos bons, são caracterizados pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os espíritos bons. São espíritos que ainda precisam ser testados, que vão evoluir, mas que já têm essa predominância do espírito sobre a matéria. Seu progresso só se realiza gradativamente, muitas vezes mais num sentido do que no outro, podendo eles reunir caracteres de várias categorias, o que é fácil de observar por sua linguagem e por seus atos. Então, muitas vezes, os espíritos da segunda ordem progrediram mais no aspecto da ciência, por exemplo, no outro, da moral. Então, eles podem trazer várias características, mas já estão na segunda ordem. Na pergunta 99, os da terceira ordem, que são os espíritos inferiores, são todos essencialmente maus? E os espíritos dizem que não. Uns há que não fazem nem o bem nem o mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticá-lo. Há também os levianos, ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades, das quais eles ficam rindo. No Livro dos Médiuns, na primeira parte, capítulo 4, no item 46, compreende-se que a crença na comunicação exclusiva dos demônios, por muito irracional que seja, não houvesse parecido impossível quando se consideravam os espíritos como seres criados fora da humanidade. Então, qual era a crença na época de Kardec? Os espíritos que se comunicam são todos demônios e são seres criados fora da humanidade. E os espíritos continuam, mas desde que se sabe que os espíritos são simplesmente as almas dos que hão vivido, ela perdeu todo o seu prestígio e pode-se dizer que toda verossimilhança, porquanto admitida, o que se seguiria é que todas essas almas eram demônios, embora fossem as de um pai, de um filho ou de um amigo, e que nós mesmos, morrendo, nos tornaríamos demônios, doutrina pouco lisonjeira e nada consoladora para muita gente. Então, todas as pessoas, todos os seres que se comunicavam eram considerados demônios, ainda que fosse um parente, ainda que fosse alguém amigo. No livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, capítulo 10, no item 13, os espíritos dizem: reconhece-se a qualidade dos espíritos por sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica, isenta de contradição. Ela respira a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a moral mais pura. É concisa e sem palavras inúteis. Já dos espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o vazio das ideias é quase sempre compensado pela abundância das palavras. Então eles falam muito. Todo pensamento evidentemente falso, toda máxima contrária à sã moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, enfim, toda marca de malevolência,
de presunção ou de arrogância são sinais incontestáveis de inferioridade no espírito. E assim, nós encerramos as diferentes ordens de espíritos do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.